Olá, sombrios! Os contos de terror da Jessie têm o prazer de apresentar Varcolak 2, Escuridão. Na temporada passada, o magistrado Maquiavel fez uma festa em homenagem aos heróis, mas tudo não passava de uma distração para o seu plano diabólico. Enquanto todos se divertiam, seus lacaios invadiam a cabana de Caim em busca da mina de diamantes. Acabaram por descobrir um porão na cabana e começaram a destruir o chão para ter acesso a ele. Mas o chão não aguentou o peso e os golpes do machado, cedendo, e alguns dos homens foram parar na caverna repleta de diamantes. Quando começaram a retirar gemas preciosas, a grande porta se abriu, libertando as criaturas que invadiram a cidade, matando e devorando os cidadãos de Chalamet. Conde Alucard, Lord Valgan e Caim retornaram à cabana para pegar suas armas e lutar contra as criaturas e proteger os cidadãos de Chalamet. Porém, uma reviravolta muda o destino de nossos heróis, do magistrado Maquiavel e dos moradores da ilha. As pessoas corriam desorientadas pela praça e vielas de Chalamet. O magistrado, apavorado com aqueles seres demoníacos, começou a correr, sempre usando alguém do povo como escudo contra aquelas coisas. O padre local começou a gritar para que todos fossem para a igreja, pois por algum motivo, aquele era o único lugar que aquelas criaturas infernais não se aproximavam. Os que ouviram o padre se abrigaram no templo humilde, pois era o único lugar que o magistrado nunca se preocupou em reformar, já que não renderia benefícios a ele. Se salvaram. Os outros que se deixaram dominar pelo medo corriam para suas casas buscando segurança. Mas era em vão. Os demônios alados arrancavam os telhados, derrubavam portas e destruíam janelas em busca de suas presas saborosas. Estavam famintas e eram muitas, e cada humano capturado era dividido entre todos os que estavam por perto, não saciando assim a fome daqueles infernais. Toda Chalamet estava pintada de vermelho. Gritos de terror e desespero ecoavam pela cidade. Os sons e rosnados que aqueles seres emitiam faziam qualquer um desistir de lutar, tamanho era o pavor. Às custas de muitas vidas, o magistrado conseguiu chegar à sua suntuosa residência, a mais fortificada de Chalamet. Entrou em sua casa trancando as grossas e reforçadas portas, verificou todas as janelas e, depois que constatou que estava seguro, correu feito um rato covarde para o seu quarto. Depois de trancar a porta, foi até ao falso baú de roupas, que na verdade era uma entrada para o seu porão secreto. Mas enquanto abria, ouviu um rosnado que fez todo o seu corpo se arrepiar. Era baixo de início, mas foi aumentando. Ele se virou na direção do som, e da escuridão, um ser negro, de 2 metros, com uma aparência demoníaca e grandes chifres, saltou sobre ele, que começou a gritar por Deus, clamando o livramento daquele demônio do inferno. O ser gargalhou, e numa voz grossa e animalesca falou, deixando seu bafo de enxofre quente tomar conta da face do magistrado. Seu Deus não pode salvar, infiel. Como acha que cheguei até aqui? Segui o cheiro de sua maldade. O vi sacrificar seus iguais apenas para se manter vivo. Sua alma me pertence. É mau, cruel, ganancioso, invejoso e aproveitador. Meu tipo de servo favorito. Pela sua residência palaciana, deve ser o senhor dessas terras. Então eu lhe proponho um acordo. O magistrado Maquiavel estava sentindo que sufocaria com aquele cheiro de enxofre. Já havia se borrado de medo e num sussurro trêmulo perguntou: "Que tipo de acordo quer fazer comigo?" A criatura demoníaca sorriu e se afastou, o soltando.
Vendo que ele faria qualquer coisa para se manter vivo, ela disse enquanto rodeava, passando suas longas garras pela circunferência avantajada de gordura do humano frouxo que ali se encontrava. Eu sinto que não quer morrer devorado por mim. E acredite, eu estou faminto, e toda essa carne gordurosa que tem me faz salivar de desejo. Mas meus filhos são muitos e precisam se alimentar, pois estamos há muitas eras aprisionados naquele inferno. Porém, somos limitados pelo dia, assim como nossos corpos. Assim que nossos corpos sentem que o dia se aproxima, somos obrigados a voltar para a escuridão do subterrâneo. Mas você pode resolver isso. O magistrado tremia, sentindo o quanto aquelas garras eram afiadas. E sem tirar os olhos do ser maligno, ele perguntou: como posso fazer isso? Sou apenas um humano sem poder algum. Não posso impedir que o sol nasça. A criatura encarou por um momento, vendo que o humano era tão frouxo que se tivesse poderes para parar o sol, ele o faria. Ele repousou o braço longo em volta do ombro do magistrado, deixando suas longas garras à mostra, e disse: vejo que já fez sua escolha. Quer viver? Muito bem, humano. Eis a minha proposta. Há um híbrido aqui em suas terras, um bem poderoso, pois foi criado a partir de duas raças puras e ancestrais. Convença ele a provocar um eclipse, onde a lua cubra o sol, tornando o dia em noite, para que eu crie o feitiço que fará a noite ficar eterna. E meus filhos poderão ir além dessas terras para se alimentar e procriar. Se conseguir, lhe darei todo o diamante que há naquele porão, nas terras do híbrido. Lhe farei o humano mais rico de todas as terras. O híbrido é poderoso, mas convidando o espírito certo para habitar o corpo dele, teremos o eclipse. Ele acha que é um Varkolak, mas lhe falta o espírito do mesmo para que seus poderes aflorem. Conto com você para convencê-lo. Ao dizer isso, a criatura infernal abriu a mão, mostrando o maior diamante que o Duque Genevieve Maquiavel já havia visto ou posto os olhos. O homem chegou a esquecer o demônio que estava ao lado dele e apanhou o diamante, fascinado com tamanha riqueza. Depois de manusear a pedra, sentindo seu peso e apreciando seu brilho, ele perguntou: Então temos um acordo, meu senhor. Em troca da minha vida e de toda essa riqueza, convencerei a caçadora a criar o tal eclipse. Espero que a devore depois disso. Nunca gostei dela. O monstro diabólico riu e disse: Vá, ela já chegou à cidade. Vá até ela e conte uma falsa lenda sobre nós e de como seria possível nos derrotar com o eclipse. Não deixe que ela perceba que você sabe o que ela é. Os híbridos são criaturas astutas e inteligentes, mas ela é nova na coisa, uma recém-transformada. Para salvar as pessoas, ela fará qualquer coisa, inclusive criar um eclipse. Então eu trarei a escuridão a este mundo. Mas se falhar, eu o devorarei lentamente e lhe garanto que será bastante doloroso. Caim, Lord Valga e o Conde Alucard chegaram à cidade e ficaram horrorizados com a carnificina que já se espalhava. Caim, mesmo dividindo um cavalo com Lord Valga, usava a besta com uma precisão incrível. Conde Alucard usava sua rapidez e toda a força que sua forma vampírica lhe dava, e com uma rapidez impressionante usava a espada de prata para abater os demônios. Lord Valgan deixou Caim com o cavalo e passou a guiar as pessoas até a igreja. Ele também percebeu que os demônios não se aproximavam dela. Ele usava a lança para perfurar e partir os demônios ao meio. A prata com a qual aquelas armas eram feitas os feriam fatalmente. Mesmo a simples perfuração os fazia cair, sendo consumidos por um fogo que saía do interior deles. O magistrado abriu a porta de sua casa e temeu sair.
Mas o demônio alado lhe disse: Não tema, servo. Eles não o atacarão. Apenas vão fingir atacá-lo para que não haja suspeitas. Mesmo temeroso, ele saiu e começou a correr sem destino pelas ruas e vielas. Estava à procura de Caim. Temia encontrar o conde ou o lorde. Eles, por certo, iriam querer arrancar a cabeça dele. Mas a caçadora tinha o coração mole. Com certeza daria socorro a ele, independente do que havia feito. Ele a encontrou na praça. Observou-a enquanto procurava o momento certo para aparecer. Ela defendia um grupo de pessoas, e a forma que usava aquela besta o impressionou. Ela recarregou a arma com uma rapidez impressionante, e seus alvos não tinham chance alguma. Ela mandou as pessoas irem para a igreja, e quando se viu só, se transformou naquela criatura enorme e assustadora, aos olhos do magistrado. Não era um lobisomem como os do bando de Tófen, mas ainda assim era um, só que maior e mais feroz. Deveria ser o que o demônio chamou de híbrido ou Varkolak. Foi então que o homem caiu em si. O demônio havia dito que 2 raças antigas a fizeram. Então suas desconfianças sobre o conde e o lorde estavam certas. Tudo se encaixava agora. O fato de nunca verem o conde de dia, e a fisionomia feroz e tamanho do lorde. Um deveria ser um vampiro e o outro um lobisomem. Agora sabia porque seus homens nunca foram encontrados, e como eles 3 deram cabo de todo o bando de Tófen. Eles a transformaram naquilo, um Varkolak, uma criatura com poderes sobre a natureza, a ponto de criar um eclipse. Ele pensou que poderia ficar ao lado deles, pois lhe pareciam mais poderosos que o demônio. Chegou a vacilar e pensou em contar tudo para eles, inclusive que o líder daquelas coisas estava em sua casa. Os 3 juntos dariam cabo daquele demônio. Estava claro que eram mais poderosos. Porém, 2 coisas o fizeram mudar de ideia: o grande diamante em seu bolso e a promessa de ser devorado lentamente caso traísse o ser infernal. Ele então se decidiu. Correu desembestado da viela até a praça, gritando por socorro. Caim, ao vê-lo e perceber que uma das criaturas aladas o estava perseguindo, pensou em deixá-lo à própria sorte. Aquele corpo gordo com certeza saciaria a fome de muitas criaturas. Mas mudou de ideia. Não era de sua natureza fazer o mal como aquele. Apesar de saber que se a situação fosse inversa, ele viraria as costas para ela.